Salve, galera! Salve, salve, rapaziada! Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E mais um dia, mais uma live com essa galera massa. Falar um pouco do Senhor, da palavra do Senhor, passar um pouco das experiências que nós vivemos. E espero que a gente possa ajudar alguém, que essa semente pode ser lançada numa terra fértil. Amém? E o Senhor esteja com vocês nesse momento. Nosso irmão Gabriel vai estar orando nesse momento para iniciar amém, a nossa live amém. aqui. Vamos lá, feche seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso Deus, estamos aqui para na tua presença para te exaltar e te agradecer. Pai, que não sejamos nós aqui, Pai, mas que seja o Senhor, Pai. Pai, que não sejamos nós aqui falando, cantando, mas que seja o Senhor, Pai, através de nós, nos usando, Pai. Pai, nesse meio de pandemia, Pai, que nós possamos ser profetas seu, Pai, aqui por meio dessa live, que nós possamos ser bocas tuas, Pai, para que almas sejam restauradas em casa, para que vidas sejam tocadas em casa, Pai. Que nós sabemos que não é fácil essa situação que nós estamos passando nessa pandemia. O diabo tenta nos cercar em casa, mas eu creio que ele está repreendido em nome de Jesus. Pai, que possamos, Pai, falar aqui, Pai, para que almas sejam restauradas, para que almas sejam levadas até o céu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Salve galera, salve família. Hoje a gente vai falar sobre como é que vai ser depois da quarentena, né? Aí eu fiquei pensando aqui em João 6:68. Não sabe agora não, amor. Senhor, para onde iremos nós, né? Depois da quarentena. Parafraseando aqui, João. Para onde iremos nós depois da quarentena? Torta de climão foi. Forte, forte demais. Agora responda. Eu vou responder aqui como Pedro 68. Ele respondeu para Jesus, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu pretendo continuar junto, rente com Jesus. Essa passagem bíblica aqui, Jesus tinha dado um sermão, uma palavra muito dura, né? Muito assim, dura, tipo uma palavra forte que às vezes, rapaz, para que uma palavra dura dessa, né? Assim como o pastor prega aqui. E aqui no texto conta que muitos discípulos começaram a sair da presença dele. E aí ele chega para os 12 que ele escolheu, falou, parafraseando assim: e aí, vai querer ir embora também? Pode ir. Se quiser ir, ó, vai. E aí Simão Pedro diz, né: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. É aquilo que o pastor sempre fala. Foi o tema do acampamento lá, o versículo. Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais, se santifique mais, né? Então aqueles discípulos, eles sabiam que só tinha Jesus. Jesus era a palavra de vida eterna. Eles largaram tudo. Largaram os seus empregos, né? Um era todos pescadores. Conta a história que um estava lançando as redes e Jesus chamou. E disse que no mesmo instante foi. O outro estava consertando as redes e Jesus chamou também. E no mesmo instante ele seguiu, né? Então foi uns caras que deixou tudo para trás e acreditou nos sinais, nos milagres, no que Jesus tinha pregado naquela
naquela época lá. E aí eles resolveu seguir, né? Ele não abandonou Jesus por causa de uma palavra forte. Era a palavra de conserto, né? Hoje a gente tem que... A palavra que a gente pregar hoje tem que ser palavra de conserto. Se arrepender dos pecados, né? O que tira o homem da presença de Deus é o pecado. O pecado é o que tira o homem da presença de Deus. Tava lendo o livro, esqueci agora o nome do autor. Paul Walsh, alguma coisa assim. Que ele dá um exemplo assim, bem simples, que um homem, ele conta a história assim, é uma história, né? Que um homem foi condenado à morte. E ele estava no dia já da execução da pena dele, de morte. E para aquele homem só existia uma saída. Não ia adiantar chegar uma pessoa ali e falar assim com ele: olha, eu vim aqui te dar uma luz para você no teu caminho. E o cara ia ficar animado. O que você tem? Aí você ia chegar pro cara e falar assim: não, eu tenho uma Mercedes-Benz e uma casa para você. Isso não ia resolver a vida daquele homem naquele momento, né? O que ia resolver a vida daquele homem é falar assim: olha, eu paguei a tua fiança e tu tá livre. Você tá livre de tudo. Então, Jesus pagou com preço de sangue pelos nossos pecados, né? Então, assim, para onde iremos nós? Por que abandonou a Jesus depois que tudo passar? Muitos de nós estavam ansiosos e Jesus buscou a Deus e ele trouxe o refrigério, né? Por que abandonar ele depois que passar tudo, que o mar se acalmar, que tudo, a nossa rotina voltar ao normal? Por que deixar, né? Então acho que não faz sentido a gente deixar o mestre. Tanta palavra que está sendo lançada, internet, live e tudo mais. E a gente se agarra nessa palavra e tá passando em trancos e barrancos, mas a gente vai conseguir sair desse mar revolto, né? E por que depois que sair do mar a gente vai abandonar? Depois que conheceu a palavra de vida eterna, o pão da vida. É só isso que eu queria falar. Esse tema ele já vem queimando no meu coração desde o acampamento, velho. Eu lembro que eu, Tilande e Marcelo, a gente sentou pra conversar, velho. Eu falei: ô Tilande, velho, eu tô com medo, velho, quando eu voltar pra Jequié, esse acampamento todo aí, a gente se animou, mas quando eu voltar pra Jequié, eu tô com medo de voltar a ser o mesmo, ser do mesmo jeito que eu era antes de eu vir pra cá. E aí, Tilande, ele pegou e falou bem assim, velho: ô Teuba, é o seguinte, quando o pastor me falou esse tema, foi o tema do acampamento Ultimato, me veio logo à mente a questão do cinema. Quando a gente está cansado e vai ao cinema, a gente entra no cinema e o cinema, ele é um lugar aconchegante, de certa forma aconchegante, né? A questão do ar-condicionado, a luz baixa, só a luz da tela, e ali a gente se acomoda. E cochila. Se acomoda e cochila. Mas a gente acorda quando o pessoal começa a fazer barulho, bater palma, aparece uma parte massa. Agora, e aí ele fez a correlação do acampamento. A gente está acomodado aqui. A gente vai para o acampamento, a gente entra em quarentena e desperta. O barulho desperta. Mas quando a gente volta, a gente retorna, a gente se acomoda e cochila. E isso aí já vem falando ao meu coração fortemente desde o acampamento. Porque toda vez é isso, velho. Eu me animo e eu me permito acomodar. Eu me permito, quando acaba toda aquela movimentação, todo o mover do Espírito Santo, toda a intimidade do Espírito Santo, eu me acomodo com o cochilo de novo. Me permito voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí me veio um versículo, velho, que retado, meu Deus do céu. E aí é Isaías 50, versículo 11. Todos vós que acendeis fogo
e vos cingis com faísca, andai entre labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vem na minha mão, e em tormentas jazereis. Para quem não sabe, jazereis é permanecereis. E aí, entenda, a gente acende isso tudo, a gente aquece, queima, queima. E no momento da tormenta ele vai estar com a gente. Isso vem queimando muito meu coração, não posso me permitir cochilar de novo. Não é mais tempo de eu me permitir cochilar de novo. E aí eu falei com o Tia Midori sobre esse tema. Depois da quarentena, como é que vai ser depois da quarentena? Depois que a gente voltar àquela correria, voltar ao ativismo religioso, voltar ao trabalho, voltar a trabalhar com frequência, não é só mais até 2 horas, só de 2 às 6. Como é que vai ser? A gente vai perder o tempo do Senhor? A gente vai trancar o que a gente começou? Isso vem queimando fortemente comigo, velho. O que é que vai ser depois da quarentena? Na live do Move, né, que foi Ariel, Kat, Silzi, eles falaram um pouquinho sobre isso, né? E também fui impactada, né, com o que Ariel falou. Eu acho que foi Ariel. Justamente assim, quem não está priorizando o Senhor agora, também não vai priorizar quando a vida voltar ao normal, né? Porque, assim, a minha vida está praticamente normal, tirando o serviço doméstico que agora eu estou fazendo. Né? Então, assim, tá mais puxado agora. Mas, em compensação, eu tenho dedicado mais tempo ao Senhor, né? Então, cada um vai arrumar a desculpa. Se quiser ter desculpa para não buscar o Senhor, então não vai ser quarentena, não vai ser... Vai ser... Assim, a desculpa vai estar sempre aí, disponível, né? Independente da circunstância, da situação. A pessoa que não quiser ter compromisso, né? Como a gente sempre fala, Deus e Jesus, eles são muito educados, eles não vão invadir, né? Em Apocalipse ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele não fala, eis que estou à porta e vou arrombar e invadir. Ele está batendo, né? Cabe a cada um de nós deixar ele entrar e fazer morada. Essa questão da quarentena, sobre voltar, eu penso no outro ângulo, tipo, a gente voltar, algumas pessoas vão voltar ao normal e outras vão fazer como a mulher de Ló. Lembrei muito. Ela vivia sempre querendo olhar para trás. Olhar para trás. Mas, como o Matheus falou, que às vezes queima e depois ele volta ao que era antes. Voltava, em nome de Jesus. Voltava ao que era antes. Então, é isso que eu penso, de não olhar para trás. Acabou a quarentena, acabou tudo, a gente vai continuar se cuidando e observando, porque eu acredito que a população vai criar um novo hábito de se cuidar sempre, eu espero, né? Mas que a gente sempre tem que olhar para frente, que o que passou, passou. E o que vem pela frente é sempre maior. A gente não deve ficar olhando para o que a gente fez, porque quando Deus transforma a gente, Ele transforma por inteiro. Então, se a gente ficar olhando o passado, que Ele já esqueceu, eu acho que você vai ficar preso a uma coisa que Deus já apagou. Mas que você fica sempre querendo relembrar, como a mulher de Ló, e acabou virando estado de sal. Esses dias... Não, vocês falando aí me veio à mente, né? Que o Espírito Santo, ele sempre está agindo. Ele sempre vai estar agindo. Então, por que quando as pessoas reagem de maneira diferente ao agir do Espírito, eu sou despertada? Mas o agir, ele continua, e por que eu não continuo acordada? E aí, esse questionamento, na verdade, é um questionamento que eu já estava me fazendo. Por quê? Por que isso? Não sei se é um processo de libertação, se eu tenho que me libertar disso, de estar acordada em um momento e depois voltar a dormir novamente. Talvez seja um processo de libertação, mas, assim, por quê?
Eu não tava entendendo, não. Essa semana eu falei assim, Deus, por que eu tô assim? Porque eu não quero ser assim. Eu não quero, no início de semana, eu começar bem e, sei lá, e ter o meu momento com o Senhor. E no final da semana, já não me preocupar com ter um momento contigo. Peraí, poxa, o que tá acontecendo? Você é assim, vai continuar assim? Não, a gente tem que não só se questionar. Quando eu falo a gente, estou falando de mim. Eu não quero só me questionar, mas eu quero ter resposta. Por que eu estou assim? Por que eu estou assim? E o que eu tenho que fazer para mudar essa situação de conformismo, de não sei nem dizer a palavra o que é, mas essa situação sabe, de inconstância. Acho que pode ser inconstância também, inconstância, conformismo. E aí eu estava vendo essa semana, acho que foi um livro, não sei, falando sobre oração, falando sobre o momento com Deus. E aí ele falou assim que muitas pessoas, elas entendem que estão adorando a Deus, estão agradando a Deus, fazendo algo, indo para a igreja todos os dias e se cansando e, sei lá, estou no louvor e aí depois eu vou fazer um culto de 3 horas e depois eu vou lá na casa da irmã orar e ela vai ser liberta e eu estou no ativismo ali da igreja e eu estou agradando a Deus. Só que esse ativismo parou e aí no livro isso me marcou muito, porque ele falava assim que às vezes é muito fácil fazer para Deus do que ser para Deus. O que é que a gente está sendo para Deus? O que é que a gente está não fazendo de obras, mas o que é que a gente está sendo? Será que a gente está com Deus? É muito fácil fazer para Deus do que estar com Deus. Sentar, parar o culto, parar a zoada, parar o meu ativismo religioso, o meu ativismo dentro da igreja e sentar e bater um papo com Deus e dizer como eu estou, dizer como foi o meu dia. É muito mais fácil eu achar que estou agradando a Deus quando a minha rotina está cheia de coisa, mas eu não estou com Deus. Eu não estou passando o meu tempo com Deus. E aí, o Senhor falou muito assim comigo, que eu também estou me questionando isso. Depois da quarentena, como é que vai ser? Como é que eu vou continuar vivendo? Será que eu vou continuar da mesma forma que eu entrei na quarentena? Será que eu não posso fazer da quarentena tipo um marco na minha vida para eu olhar para trás e falar, poxa, depois da quarentena, foi na quarentena que eu decidi mudar isso na minha vida e realmente eu mudei, sabe? Como Marília falou, tomar decisões e não voltar atrás. Que a gente tenha a unção de Ló, de não olhar para trás e estar sendo guiado pelo anjo do Senhor, né? Que foram os anjos que guiaram, e não olhar para trás, acreditar naquilo que o anjo do Senhor fala pra gente, né? No caso, aquele anjo do Senhor representa o Espírito Santo hoje pra gente, que está nos conduzindo e está falando conosco. Então, que a gente venha ter essa unção de Ló, de que ouviu e acreditou do anjo do Senhor e seguiu em frente sem olhar para trás, seguiu em frente sem querer voltar nas decisões que ele já tinha tomado, que era para ir para um novo lugar, e a gente está caminhando para esse novo lugar. Então a gente precisa ouvir o que o Senhor está falando aos nossos corações, acreditar e seguir em frente e ir até esse lugar novo que Ele quer nos levar, sem olhar para trás. Amém. Nath falando aí, né? Que a gente tá dentro da igreja, tem uma agenda lotada, faz, né, para Deus, mas não está com Deus. Eu me lembro assim do meu início da minha caminhada, que quando a gente se decidiu, falei, quero me batizar, e comecei a ter uma vida com o Senhor na igreja. Aí foi aquele negócio do primeiro amor, que eu não aguentava ver a porta da igreja aberta, porque eu entrava para ver o que tinha fazendo lá dentro para me ajudar, né? Mas eu descobri um dia, lendo a Bíblia, que não é pelas obras que um dia Ele vai nos chamar, que a gente vai estar com Ele. É viver a presença do Senhor, é estar com Ele lado a lado, é sentar e ter uma conversa com Ele, é estar com Ele, né? Porque
as obras, só pelas obras eu não vou conseguir alcançar isso, porque pelas obras tem tantas outras pessoas que adoram outros deuses e faz obras lindas e maravilhosas aí, que eu nunca talvez vou conseguir fazer. Mas um dia eu descobri que não é pelas obras. Eu tenho que estar com ele, tenho que caminhar com ele. Ele tem que ser o centro da minha vida. Ele tem que ser o dono da minha vida. 100% da minha vida tem que ser dele. Só lembrando rapidinho o que o tio falou. Me lembra muito de Maria e Marta, quando a Marta reclama: mas Deus, Maria me deixou sozinha trabalhando aqui. Quando o tio falou das obras e não estar com Deus, Nath também falou de fazer muito e esquecer de estar com Deus. Não é só fazer, é estar com Ele, porque assim como a fé sem as obras para Deus é morta, as obras sem a fé também é morta, é um conjunto. Como todo mundo falou em geral, né? A gente também tem que saber que Deus é o nosso único provedor. E a gente tá neste momento agora, muitos estão no fogo, não são, e estão vivendo, botando Deus como o único provedor. Mas e quando acabar, será que Deus vai permanecer sendo o único provedor? Ou a gente vai buscar outras coisas para tá nos guiando, tá tipo buscando uma direção, tipo a gente se distrair com muitas atividades, como acho que o Nath falou, se distrair com muitas atividades e acabar esquecendo do nosso único provedor, que é Deus. E tipo a gente acabar perdendo a base, assim, de estar buscando ao Senhor incessantemente e acabar se esfriando pela sobrecarga de atividades que a gente pode botar na gente. Aqui em Salmos 34:10 diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor nada tem falta. Amém. Então isso nos traz assim a pensar que se a gente continuar buscando o Senhor nessa mesma intensidade que a gente está buscando agora, quando acabar isso a gente vai continuar na mesma paz, na mesma intimidade com o Senhor que a gente está vivendo nesse momento. Porque tem gente que busca e acaba se esfriando quando tipo, os amigos param de buscar, quando acaba as lives, tá se alimentando só do que o homem pode dar e esquecendo de se alimentar do que Deus pode dar. Eu posso dizer assim por mim, né, que eu tô vivendo o primeiro amor e revivendo, né? E eu até mandei outro dia uma mensagem pro pastor falando, né, que ele tinha no início do ano pregado dizendo que 2020 ia ser o melhor ano das nossas vidas, e tem sido pra mim, apesar pode parecer estranho, Calma, minha tia. mas tem sido o melhor ano da minha vida justamente por isso, porque assim, eu tenho, meu relacionamento com Deus mudou assim sobremaneira, né, assim, de uma, como o Nath falou, assim, eu contei em outra oportunidade da questão como é que eu fui buscando intimidade, né? No momento que eu começo a procurar atalhos, né, para me aproximar de Deus, aí eu acabo me afastando. Mas no momento que eu me entrego, assim, né, que eu tava falando, eu assisto vídeo, eu ouço a Bíblia e eu leio a Bíblia, né, sem pegar o atalho. Então aí eu aprofundo o meu relacionamento, gente, e lendo a Bíblia, parece que Deus vai respondendo, parece não, Deus vai respondendo para mim, e aquilo ali foi, ó, gente, foi reativando o primeiro amor. Tem sido uma coisa incrível. Esse dia eu tava conversando aqui com o Matheus, esse dia que dia foi, mano? Foi uma sexta-feira. Ou a quinta. A gente veio gravar aqui, aí a gente tava conversando com ele. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, que foi essa quarentena, Deus está dando uma oportunidade, que essa quarentena pode ser uma oportunidade pra gente mudar de vida.
E aí eu fiquei pensando, quem sabe Deus não mandou essa epidemia de propósito pra gente ficar em casa e repensar o que a gente tá fazendo. Isso me mudou, isso me marcou muito, porque eu falei, caraca, velho, o que eu tô fazendo nessa quarentena? Será que eu tô buscando mais a Deus? Ou será que eu tô me afastando mais dele? Será que eu tô querendo mais a presença dele? Ou será que eu tô cada vez mais afastando ele de mim? E como Rayalo falou e outras pessoas que também falaram, que nessa quarentena todos nós estamos botando Deus em primeiro lugar, né? Como um salvador, como um curador dessa epidemia. E será que quando acabar isso, Deus vai ser nossa prioridade? Quando Deus vai ser esse libertador que a gente está falando agora? Ou será que a gente vai voltar para fazer as mesmas coisas que a gente estava fazendo antes? Então, fala. Não, é que Tia Midori foi uma situação interessante que nessa, como a quarentena aqui a gente tá mais com tempo, né? A gente não tem pulado as estações. A gente tem seguido o caminho certo. Exemplo, tipo assim, a gente não tem tentado adiantar o processo, tentado achar atalhos. A gente tem só seguido o caminho de forma correta. Entendeu? Isso é algo muito forte. Tô falando? Fala sério. Quando vocês estavam falando assim, né, Tilande começou a falar assim, eu lembrei de uma vez que Deus me incomodou em relação, tipo assim, sempre que a gente tem um problema, a gente se apega a mais com Deus. No caso eu, assim, eu sempre busco mais, eu sempre tô ali, sabe, com medo de que o pior aconteça. Já tá acontecendo, mas com medo de que piore. E eu acabo me apegando mais com Deus, eu acabo buscando mais. Não sei, por medo, acabava, né, no caso. Não sei se por medo. E aí Deus falou, ele me deu uma ilustração, assim, na minha cabeça, que às vezes a gente tá, tipo assim, à beira do precipício, a gente tá com o pé, assim, já pra cair, e ele bate com um problema na gente, justamente pra gente cair de volta e tá com ele, e não cair do precipício. E aí, ele, né, falou isso ao meu coração. E toda vez, e eu percebi que essa quarentena talvez seja, ela, no caso, ela é um problema, e ela serve justamente pra, a gente tá vendo, né, é nítido, para as pessoas realmente se aproximarem de Jesus. E vocês falando assim, eu acredito que, né, Matheus falou sobre, eu queimo, eu queimava e depois parava. E aí Deus colocou no meu coração que, acho que a minha vida também não mudou tanto assim, mas ainda, assim, eu me pego, que nem Nath, às vezes, me perguntando por quê. Quando o Tilande estava falando aqui hoje, Deus falou muito comigo em relação a tudo isso. Tipo assim, que eu tô ainda fazendo muito pouco, eu ainda faço muito pouco, eu ainda busco muito pouco do que eu deveria. E olha que eu tenho mais tempo, realmente, mas eu ainda faço tudo muito pouco. E eu também estou nesse questionamento ainda, sabe? Não formei assim. Mas Deus, ele tem falado comigo em relação a isso. E hoje eu entendi, quando o Tilande estava falando, que eu tenho que buscar muito mais ainda. Eu preciso buscar muito mais. E eu acredito que a busca, que depois disso, que se a gente não se atentar, se a gente não continuar, sabe, buscando, vai vir outro problema. Vai chegar outro problema. E eu acredito que a nossa busca constante é por isso. A gente tem que buscar justamente isso. Queimar, porque eu acredito que a gente busque justamente para queimar eternamente com Jesus. Queimar eternamente para Jesus, com Jesus lá no céu. Eu acredito que essa é o que a gente tem que ter na mente, entendeu? Que a gente tem que continuar buscando mesmo, continuar se fortalecendo mesmo, para um dia queimar eternamente. Eu acredito que eu, assim, me acho uma pessoa muito inconstante, é uma coisa que eu estou tentando mudar. E Deus está tratando em relação a isso, Ele está tratando. E a quarentena vem justamente aí para me mostrar o meu erro, que é justamente ser muito inconstante. E eu acredito que Ele, assim, sabe, em relação a tudo que a gente está passando, a todo esse problema, que se a gente não se atentar, vai vir outros problemas, vão vir outros furacões, e Ele vai mostrar que Ele está fazendo tudo isso por amor, para que a gente esteja mais perto dEle, para que a gente possa, sabe, conversar mais com Ele e buscar mais a Ele. É por isso que a gente tem que estar firmado na rocha, né? Que é Jesus. Juan? Aí, continua aí.
uma coisa que tem queimado muito no coração. Acho que desde o momento que começou essa quarentena é sobre preparo. Todas as lives que tem um tema relacionado, eu acabo sempre falando isso e enfim. Eu vejo que Deus tem me preparado e tem preparado essa geração de agora para algo que vai vir após isso, sabe? Eu vejo que a gente está em um momento de preparo, a gente está em um momento que Deus está nos tratando e eu ouvi uma frase que nunca mais vai sair da minha cabeça, que é depois de todo o caos vem um avivamento. E eu vejo que a gente está sendo preparado para isso, sabe? Porque Deus tem nos preparado, Deus causou, não que Ele causou, Ele permitiu que isso acontecesse para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, para que lá na frente nós possamos falar do amor dEle e tal. Mas como a Célia falou, eu tenho às vezes me pegado, às vezes assim, eu acabei sendo muito inconstante. Antes dessa quarentena eu tava meio balançado, antes do acampamento do carnaval principalmente, que Tia Midori e Tilane lá pegava muito no meu pé. E aí depois do acampamento eu voltei para casa me perguntando se eu ia continuar sendo o mesmo inconstante de sempre. E isso sempre ficou martelando na minha cabeça, E quando foi nessa quarentena, há uns dias atrás, eu me peguei de bobeira em casa, sem fazer nada. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, falou: tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo o quê aí parado, sem fazer nada? Tá fazendo o quê? Tá doando teu tempo pra quê? Tá fazendo o quê? E aí isso começou a me incomodar muito. E eu vejo que a gente tem que doar. Deus quer 100% do nosso tempo. Deus quer 100% da gente pra Ele, sabe? Tia Midori falou uma coisa hoje que ficou na minha cabeça também, que ela falou que Deus, Ele quer qualidade, não quantidade. Então, se você, beleza, você conseguiu várias pessoas para Deus, mas a sua vida com Deus tá horrível, sabe? Você é só um cara que é auto-intitulado como cristão, porém você não age como tal. Então eu acho que a gente tem que administrar o nosso tempo com Deus, a gente tem que nos doar 100% a Ele e entender que essa quarentena é um tempo para que a gente possa estar mais perto e que quando isso acabar, que a gente não vá se afastar, porque Ele não quer que a gente se afaste, muito pelo contrário, quer que a gente chegue mais perto. É isso. Falar? Eu tava vendo uma live, né? Esses tempos aí. O Pater Rodolfo disse que ele conhece um cara assim que, se ele vê um passarinho voando de uma forma diferente, ele vê Deus ali naquele. E, cara, ele me trouxe assim muitas coisas assim que eu não tava dando valor. Esses dias que eu fiquei em casa, o Senhor me trouxe a memória, né? E ontem eu tava assim, eu falei, poxa, eu tenho que vou assistir uma pregação no horário que não teve a live da igreja. Eu botei uma, não tô gostando, botei outra. Eu peguei, a galera tava assistindo aquelas coisas de André Fernandes, né? Eu botei um podcast dele, eu falei, eu vou ver de 3 minutos. Aí eu botei esses 3 minutos, acho que 5 minutos. E aí ele começou a falar de um corredor que bateu um recorde de não sei quantos quilômetros em 2 horas. E ele fala que foi um recorde assim que era quase impossível o cara percorrer aquela distância em 2 horas. E que mesmo da genética do cara, que era queniano, ele sozinho não conseguiria. Ele tem aqueles caras que correm para ditar o ritmo. Que acho que no Brasil é chamado de coelho. Então, se ele partisse do ponto de partida ali, se ele da saída ali até o final sozinho, sem ninguém para ditar o ritmo, ele não ia alcançar aquele recorde. Mas foram 7 pessoas com ele. E cada um em um ponto estratégico ditava o ritmo e ele acelerava.
Ele tinha uma genética boa, mas ele depende das outras pessoas para chegar ao fim. Ele depende de um técnico, ele depende dos amigos que fez o treinamento com ele, que correu com ele para ditar o ritmo, né? E isso me trouxe essa memória, coisa do acampamento ainda, e do acampamento do ano passado. Que na subida daquela montanha lá, da trilha, as pessoas, alguns conseguiam subir rápido. Rapidinho tava no topo. Outras mais lento, mas chegava. E outras pelo caminho ficava, e essas que ficavam dependiam das pessoas para chegar ao topo da montanha, né? Então, essas pessoas, e eu lembro que duas delas, uma foi Emily, outra esqueci o nome da menina agora. E eu perguntei a ela: você quer subir? E as duas responderam dizendo que sim. Eu falei: então a gente vai subir com você. Você vai subir no seu ritmo, mas você vai chegar. Não importa a velocidade das outras. Amém, se eles conseguiram chegar rápido, mas você quer chegar, quero. E a gente deu apoio, Márcio deu apoio. Acho que as duas vezes Márcio deu apoio, nos 2 anos. Esse ano foi eu, Keuder, Márcio, e a gente dando palavra de incentivo: vamos, vai conseguir, respira. E a pessoa sentava: não, o importante é você chegar. O importante é você chegar. Quer sentar um pouquinho? Senta um pouquinho. Respira, pensa. Vê o que está te atrapalhando. Bora, caminhou. E isso me fez refletir na vida. O importante é você... Às vezes você consegue dar uma relaxada. Mas o importante é você erguer a cabeça, respirar e chegar. Numa corrida de rua, o importante, todo corredor fica feliz quando ele termina o trajeto, né? E na corrida da vida, para nossa salvação, o importante é chegar. O importante não é quem vai ser mais rápido, quem vai chegar no topo da montanha primeiro. O importante na caminhada da nossa vida é chegarmos. É chegar, né? Não é... Às vezes a gente senta, mas a gente também tem que entender que tem pessoas que têm um ritmo diferente do nosso. A gente tem que entender que se a gente vê um irmão também sentado à beira do caminho, cansado, enfadigado porque é íngreme, né? A montanha, a gente tem que dar a mão e chamar: vamos, você vai conseguir. Você quer ir, eu vou levar. A gente tem que entender isso, né? Eu já fiquei muitas vezes cansado também. Todo mundo já ficou cansado. Mas eu levantei, respirei e tô subindo. Eu não vou parar. Eu só vou parar quando chegar no topo. Eu sou o corredor que talvez eu não seja o mais rápido, mas eu quero chegar ao final da corrida. Amém? Tem uma aqui, situação aí. Eu fiquei pensando assim, né? Logo quando eu comecei a assistir as lives, acompanhar as lives. E aí a gente compartilhava e pessoas eram fortemente... Deus falava fortemente com essas pessoas. E aí me veio algo na mente, tipo assim, se a gente, intocado, a gente, tipo, segregado de relações sociais, a gente, com apenas um clique, um compartilhamento, a gente conseguia fazer com que as pessoas fossem tocadas pelo Espírito Santo, por Deus. Porque, tipo, quando a gente tá em relações, tipo, socialmente, a gente não age de tal forma assim, velho. Isso falou comigo. Só um minuto. Isso falou comigo porque tanto desleixo, né, velho? Isso vem falando bastante comigo. Tanto desleixo. Porque só um compartilhamento a gente conseguiu fazer isso e de forma social a gente não tá conseguindo. Falando pra mim, no caso. Hi. Voltando no que Juan falou sobre a gente ter, Deus ter
um propósito nas nossas vidas. Aí eu lembrei de um versículo lá em Efésios 2:10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E a gente vê que desde o ventre da nossa mãe, Deus já tinha preparado um caminho pra gente. Deus já sabia do que a gente poderia ser capaz. Deus sabia que a gente poderia chegar para alcançar almas. E Ele preparou tudo. Ele deu um manual pra gente, que é a Bíblia. Nos deu livre-arbítrio pra gente saber distinguir o que é o certo e o errado. Mas no momento que a gente decide aceitar Jesus como nosso suficiente Salvador, a gente tem que renunciar a tudo. Esquecer do que a gente já viveu, renunciar 100% e nos doar totalmente para Jesus. E é isso que eu espero que aconteça quando essa quarentena acabe. Ele deu o Espírito Santo, né, para nos ajudar a fazer essa distinção, né, do que é certo e do que é errado. Muitas vezes a gente está indo fazer aquela coisinha, enfiar o dedo na tomada e o Espírito Santo vem e fala não, pra gente voltar, né? E aí, quando a gente estava até conversando outro dia, não foi, Nath, sobre essa questão do livre-arbítrio, que é no momento que a gente aceita a nossa cruz, a gente abre mão do livre-arbítrio, né? Cada um negue-se a si mesmo. E só pegando o gancho aqui no que Juan falou, que eu também estava conversando com o Nath mais cedo. Quando começou a EBD falando sobre Apocalipse, aí eu fui ler Apocalipse, né? Eu falei, eu vou ler. Não, porque na EBD, irmão, se você não está assistindo a EBD... Então, quando o pastor lançou, né, que ia ser sobre Apocalipse, eu mesma, assim, eu não tenho capacidade não, pastor, sinto muito. Mas eu fui ler, gente, eu comecei a entender pela primeira vez na minha vida. E aí eu falei, rapaz, tô ficando mais crente. E aí, eu já tinha lido, né, um pedaço por causa da EBD, e aí voltei a ler ontem por causa do livro do mês. E eu falei, rapaz, gente, que coisa, que mistério, né? Que coisa interessante, né? Então eu tô me sentindo nessa pegada assim de estar sendo capacitada pelo Espírito Santo, né? Assim, de estar lendo, Jesus está falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, Deus está falando comigo à medida que eu estou lendo a palavra de Deus, como Raldo falou. Né? Eu tô aqui me apropriando do manual que ele deixou pra gente. E como o pastor disse, gente, ele tá solteiro, viu? Pode me mandar mensagem no WhatsApp da igreja. Viu? Mas tem que ser, eu tenho que aprovar também, viu? Não é só o pastor, não. Quem quiser CPF, identidade. Falando aqui o que o Tia Midori falou, a gente tava no culto, teve uma vez, e Sam, ela falou uma frase assim, que às vezes a gente está muito para as obras, mas a gente nasceu realmente para conhecer Jesus. Para conhecer a Jesus, que ela tinha nascido para conhecer a Jesus. E às vezes a gente está muito assim nessa coisa de obra, e a gente acaba, eu mesmo lendo a Bíblia e não entendendo justamente porque eu estou buscando outras coisas e não a conhecer Jesus. Só assim, sabe? Terminando de falar o que a Sarah falou. E eu tava lendo Mateus, né? Só que eu não lembro a passagem, sou muito ruim de lembrar. Eu só lembro o contexto, assim, que Jesus, ele vai explicar sobre o reino dele. E aí, quando ele vai explicar sobre o reino dele, ele vai falar assim, que o reino dos céus é como aquele mercador que ele passou a vida inteira procurando uma pérola, e aí ele achou uma pérola muito valiosa e ele simplesmente vende tudo para comprar essa pérola. E aí eu sempre li essa passagem e eu entendia que o mercador era Jesus e que eu era a pérola, e que Jesus tinha
tinha aberto mão de tudo por mim, né? Que a gente ama a versão da história que Jesus abre mão, né? Mas aí, quando eu li, dessa vez, eu li, e aí Jesus falou ao meu coração de que eu sou esse mercador. E que Jesus é a pérola mais valiosa que eu vou encontrar durante toda a minha vida. E um mercador, ele com certeza ele tinha outras pérolas, ele tinha outras preciosidades. Mas ele abriu mão não só das pérolas, mas ele abriu mão de tudo para só ter aquela pérola na vida dele. Então, o reino de Deus, ele é assim. E Jesus, ele queria que a gente, quando fala de reino, a gente fala de cultura, né? A gente fala de ser um cidadão. Eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão do reino. E como cidadão, né? A palavra cidadão, eu não sou só filho de Deus, eu não sou só amado por Deus, eu sou cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino de Deus, eu tenho que abrir mão de tudo para só me importar com uma coisa, a pérola mais valiosa de todas, que é Jesus. E aí Deus falou muito, né? Acho que completou, assim, vocês foram falando e eu me lembrei disso. Que Deus tinha falado muito ao meu coração sobre isso. Deixa eu só falar uma parada aqui que Marcélia falou, que veio e me trouxe uma situação. Que às vezes a gente tá buscando muitas obras, e esquecendo de buscar quem realmente permite isso acontecer. E aí me veio logo em mente um pastor, não lembro se foi Paulo Júnior, eu não me recordo se foi Paulo Júnior que falou, que logo quando ele se converteu, que ele orava, ia pro banheiro lá de onde ele trabalhava orar, e aí ele orava pedindo almas, e Deus, eu quero almas, almas. E aí isso falando sobre identidade. E aí Deus pegou e respondeu pra ele que antes dele ter as almas, era necessário ele ter a identidade de Cristo, era necessário ele conhecer ao Pai, conhecer o que faz as obras, pra depois ele ser direcionado às obras. Isso aí. Amém. Glória. Vamos cantar um louvor para... Amém. Cantar um louvor para encerrar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças de afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só
você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui comprado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplar em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Amém. Queria agradecer a todos por assistir essa live e dizer que só o Senhor é Deus. Amém. Que o Espírito Santo possa te guiar nesse momento, te consolar e que após essa turbulência, essa pandemia, você consiga trilhar os caminhos com o Senhor até o final, até o fim de nossas vidas. Amém? Tchau, muito obrigado. Tchau, galera. Uhul! Ainaldo tá solteiro.